O X3 Pro e Moto G100 são celulares que vêm com chips de tops de linha, mas economizam em outras áreas, para oferecer um conjunto satisfatório sem cobrar tanto. No duelo entre Xiaomi e Motorola, qual dessas marcas consegue entregar mais pelo melhor custo-benefício? Vamos contar essa resposta agora no comparativo do Tudo Celular. Encontramos visuais bem distintos aqui. O Poco traz o seu conjunto de câmeras centralizados no formato de peça de dominó, com o logo da marca na faixa vertical listrada mais abaixo. O acabamento dele é em plástico, assim como o Moto, mas este tem uma versão não tão simples do material. O G100 ainda prefere colocar as lentes no estilo cooktop sem uma lombada para isso. Na frente, a Motorola colocou os dois sensores para selfies em furos separados no canto esquerdo da tela. Já a Xiaomi preferiu por deixar a única câmera frontal centralizada também com note em círculo. Este fornece um corpo mais fino e menor, enquanto o concorrente é menos largo e mais leve. O X3 Pro possui certificação IP53 para proteger contra poeira e respingos, que é superior ao design repelente à água do rival. Ambos contam com leitor biométrico na lateral e gaveta híbrida para 2 chips de operadora, ou um chip e um cartão de memória. Aparências diferentes com boas vantagens de cada lado. Começamos com um empate. A tela está entre as economias de ambos os smartphones, por isso você terá duas alternativas em IPS LCD aqui. Isso significa que, apesar de o brilho deles não decepcionar, ele não chega a ser o ideal para uma boa visibilidade fora de casa. Pelo menos o contraste de ambos não deixa o preto tão acinzentado como costuma ser nesse material. Apesar das semelhanças, o modelo chinês tem alguns pontos superiores no painel. Primeiro, citamos a taxa de atualização, que é de 120 Hz no Poco e de 90 Hz no Moto, ou seja, o X3 Pro traz mais fluidez para o sistema e os games. Segundo, as menores bordas da Xiaomi dão um maior aproveitamento frontal. E para completar, este ainda conta com proteção Gorilla Glass 6. É ponto para o Poco. A Motorola resolveu deixar o G100 apenas com áudio mono, enquanto a Xiaomi manteve o som estéreo neste Poco. Em outras palavras, o X3 Pro vai oferecer mais imersão em filmes que o Moto, sem contar a potência maior. Os dois estão longe da perfeição e equilíbrio sonoro, só que o Moto G exagera demais nos agudos, enquanto o dispositivo chinês acerta mais nas frequências altas e médias, mesmo ainda pecando nos graves. Pelo menos a dupla vem com um conector físico para fones de ouvido, porém apenas o G100 tem um acessório na embalagem. É mais um ponto para a Xiaomi. O Android 11 é o sistema operacional que vem instalado de fábrica nestes dois celulares. Só que o X3 Pro tem a interface MIUI 12 com o Poco Launcher, enquanto o G100 vem com um sistema quase sem modificações. O modelo da Xiaomi tem como destaque a organização dos apps por categorias, com a possibilidade de editar ou desativar os grupos. Já a Motorola fornece os famosos gestos para ativar a câmera ou ligar a lanterna, por exemplo. As atualizações não são o ponto forte de nenhuma das fabricantes aqui. Então espere apenas uma mudança de versão do Android para os aparelhos. Os grandes diferenciais em software ficam para o Moto. Um deles é o suporte ao 5G, que traz conectividade móvel mais veloz e com menos latência. O outro se trata do Ready For, um recurso que transforma o smartphone em um PC portátil para ser ligado em uma tela grande. Ponto para o Moto G100. De um lado aparece o Snapdragon 860 do Poco. Do outro está o Snapdragon 870 do Moto. Quando os dois chips da Qualcomm duelam em desempenho, qual leva melhor? Acertou-se o seu palpite, foi a plataforma do G100. Os nossos testes de velocidade mostraram um tempo de 50 segundos para concluir o processo, menos da metade do rival. Não tivemos surpresas também nos benchmarks. O X3 Pro foi bem superior no AnTuTu e venceu com conforto nos indicadores do Geekbench. Já nos jogos, você não deverá ter problemas de engasgos ou qualidade de imagem com qualquer um destes dispositivos. A Motorola vence mais um quesito. Os dois oferecem bateria com capacidade de 5.000 mAh, com um pouco a mais para o Poco. Mas será que isso faz durar um tempo maior longe da tomada? Nos nossos testes de autonomia, foi o Moto que venceu com mais de 6 horas de vantagem no período de uso. Quando analisamos o carregamento, o cenário inverte. Com o adaptador de 33 watts enviado pela Xiaomi, o X3 Pro consegue encher toda a bateria em menos de 1 hora.
Já o G100 precisa de quase 2 horas para chegar nos 100% com seu Turbo Power de 20 watts. A Motorola leva o ponto pela autonomia, enquanto a Xiaomi marca pelo carregamento bem mais rápido. O Poco conta com um conjunto quádruplo de 4 câmeras. Já o Moto tem 3 lentes acompanhadas de um sensor ToF para medir as distâncias. Com a lente principal, os dois registram imagens com boa nitidez e cores acertadas em locais com boa iluminação. À noite, a qualidade cai bastante e deixa aparecer mais ruídos nas capturas. A ultra-wide da dupla também sofre com o mesmo problema. Durante o dia, você terá nível de detalhe satisfatório e contraste decente. Porém, no escuro, esse tipo de câmera mostra sua limitação. A macro do X3 Pro tem baixa resolução, fora a presença de foco fixo, que torna as fotos nada agradáveis. Por outro lado, o G100 pode não ter essa categoria de sensor, mas dá para aproveitar o foco dinâmico da ultra-wide para chegar bem próximo e ter imagens macro com maior qualidade. Para completar, a de desfoque da Xiaomi funciona melhor que a da Motorola, ao apresentar menos erros no modo retrato. Um equilíbrio de pontos positivos para cada, então vamos de empate. O dispositivo chinês suporta gravações até 4K 30 fps, enquanto o Moto G vai além e entrega gravações em 6K 30 fps, ou 4K 60. As duas câmeras possuem estabilização eletrônica para diminuir os tremidos e, no geral, não decepcionam na rapidez do foco nem na captura de áudio. Pela resolução superior, a Motorola leva a melhor aqui. As selfies do Poco e do Moto oferecem bom detalhamento quando estão em condições favoráveis de luz. Já o modo retrato apresenta mais falhas na dupla, especialmente à noite. O G100 ainda vem com uma segunda câmera frontal ultra-wide que tira fotos bem escuras e com cores distorcidas, mas não deixa de ser uma opção a mais ao usuário. As filmagens de frente de ambos não passam do Full HD a 30 fps, mais um ponto para a Motorola pela versatilidade. As fabricantes chegaram a lançar estes dois aparelhos no mercado brasileiro. Ambos ficaram disponíveis no país pelo preço sugerido de R$ 4.000 cada. Só que no varejo atual eles já podem ser encontrados por valores bem inferiores. O custo-benefício superior é do Poco, que aparece na faixa de R$ 1.600. Cerca de R$ 1.000 a menos que seu concorrente Moto G100. O X3 Pro anota o último ponto do duelo. O confronto foi vencido pelo Moto G100, mas com diferença mínima no placar. Ele se mostrou melhor opção para quem quer desempenho mais potente e bateria de maior duração, sem contar os recursos melhores do sistema e um conjunto de câmeras que oferece um pouco mais que o rival. Mas o Poco não fica para trás em muitos aspectos, principalmente quando falamos em multimídia. O celular da Xiaomi possui a tela com fluidez superior e um som estéreo que dá maior imersão nos conteúdos rodados. Outro fator importante é o custo-benefício, já que este pode ser achado por valores muito menores que o concorrente da Motorola. Já podemos passar a régua em mais um comparativo, desta vez com um placar bem apertado favorável ao G100. E aí, qual desses aparelhos é a melhor opção de compra para você? A sua característica favorita se destaca mais no Poco ou no Moto G? Responde aí no espaço abaixo e aproveita para dar uma olhada no duelo em texto lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!